Muito boa noite para você de casa, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão Iridê. E olha, hoje o meu convidado é um convidado também bastante especial, porque ele começou a vida, na verdade, como engenheiro civil. Aí depois a vida, claro, acaba levando a gente por outros caminhos e ele virou um grande cineasta. Foi morar nos Estados Unidos, ficou durante 8 anos lá em Nova York e começou a trabalhar em grandes empresas como a Netflix, Amazon, HBO. E agora ele está de volta aqui no Brasil, mas também nessa ponte Florianópolis-Nova York, com grandes produções nacionais, também documentários, uma série também no YouTube. E ele vai conversar com a gente agora sobre esse mercado cinematográfico. Está crescendo, cada vez mais no Brasil. Como é que está isso também no exterior? Aqui em Santa Catarina tem esse mercado também? Então a gente vai saber agora nesse bate-papo muito bacana com o cineasta Jô Hauen, que já está aqui com a gente. Tudo bem, querido? Como é que você está? Tudo bem, Alexandre. Prazer, obrigado por ter vindo. Obrigado por me receber, obrigado por me receber no Conexão. Boa noite para toda a audiência do Conexão. Maravilha, seja muito bem-vindo aqui. Bom, na verdade você tem vários projetos aqui em andamento, Você tem, por exemplo, um filme que vai estrear ano que vem, que é O Velho Fusca, é isso? Uma comédia para o primeiro semestre de 2023. Correto, Velho Fusca, acabamos de filmar esse ano, setembro e outubro, no Rio de Janeiro, com uma equipe maravilhosa, foi muito bacana. Com a Cléo Pires, atriz, diretora também, Produtora. Produtora. Cléo, nossa produtora. Danton Mello também. Danton Mello, grande artista. Grande elenco. Grande elenco. A gente tem o diretor, Emiliano Ruschel, é um grande amigo meu, e ele me convidou para fazer esse filme. Ele me chamou para ser produtor junto com ele, e aí a gente precisava de grandes estrelas para financiar, para viabilizar o filme. E aí, quando a gente conseguiu entrar em contato com a Cléo, e ela se propôs, além de estrelar, ser produtora, aí foi quando o filme tomou asas e a gente conseguiu fazer. Que bacana. Mas você ainda tem uma série que a gente já vai falar também. Agora, o bacana é que você foi o primeiro brasileiro a trabalhar, a fazer parte dessas grandes produções de Netflix, da Amazon, também da HBO, a Warner também, Agora eu queria saber o seguinte, como é que você foi parar nos Estados Unidos, para a gente mostrar um pouquinho da tua história? Ele é de Xanxerê, aqui, natural de Xanxerê, e tomou o mundo, foi para Nova York, fez sucesso e tal. Como é que você saiu daqui de Xanxerê e foi para lá? Você já era engenheiro civil? Eu sou engenheiro civil, me formei aqui em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vivi a minha vida inteira em Florianópolis. Eu sou de Xanxerê porque o meu avô é de Xanxerê, ele era médico obstetra. Na minha família tem uma tradição que o meu avô fazia todos os partos. Fazia os partos? Os partos de toda a família. Então todos os primos nasceram na mão do avô. Então a gente ia a Xanxerê, nascia e depois voltava para as nossas respectivas cidades. Então, meus pais, eles já moravam em Florianópolis. Eu vim pra cá com 3 semanas. Só para passar nas mãos do vô? Só para passar nas mãos do vô. Era a segurança do vô fazer o nascimento de todos os filhos. A minha mãe até hoje fala, se alguma coisa desse errado, a gente tinha certeza que ele com certeza faria tudo. Porque era meu vô, Então, todos os primos nasceram na mão do vô, em Xanxerê. E a gente passa a vida inteira visitando eles, é claro. Mas eu nunca morei em Xanxerê. Apesar de ser a minha cidade natal, tenho muito carinho. Mas eu vivia a vida inteira em Florianópolis. Eu cresci aqui, meus amigos são daqui. Fiz o primeiro grau, segundo grau aqui em Florianópolis até a universidade. Me formei em engenharia civil. E depois de alguns anos atuando na área, construí algumas coisas aqui na cidade, Eu, na época, minha companheira, a gente decidiu tentar a vida nos Estados Unidos. Cansou um pouco daqui, queria ir para lá. A gente estava numa fase que a gente estava um pouco desacreditada do Brasil, E aí a gente decidiu que a gente queria tentar viver de outra forma. Só que a gente foi para lá para sermos engenheiros, para trabalhar com engenharia. Só que aí a vida acontece, Exato. Já era o teu hobby, por exemplo? Você gostava muito de cinema, filmes? Você já era meio daquela cultura geek, talvez? Não. Sempre gostei. Eu sempre li quadrinhos, eu jogava RPG desde criança. RPG, Roleplay Game. Roleplay Games. Aquele jogo de interpretação, Correto. Bacana. Cada vez mais popular. Na época não era tão popular assim. Era difícil achar colegas para jogar. E eu cresci muito nesse mundo de fantasia, eu gostava de ler livros, gostava de ler quadrinhos, gostava de ver filmes, mas profissionalmente era muito distante pensar que dava para fazer uma carreira disso. E foi só quando eu tive mais maturidade, mais idade, que eu tive não só a coragem, mas também os recursos para poder
entrar nesse mundo profissionalmente. Mas esses recursos quando você já estava lá em Nova York? Como eu trabalhei com 8 anos com engenharia eu fui muito abençoado nessa área, eu pude criar um lastro financeiro que me possibilitou ir para os Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu poderia passar 2 anos lá sem trabalhar. Boa. Ótimo. Né? Então, só que eu não tinha essa intenção e eu nunca fiquei sem trabalhar lá. Mas eu tinha o tempo para arriscar uma nova área. Né? Não é aquele negócio de que se eu não fizer isso em 2, 3 meses, não deu certo. Tempo, estava tranquilo, né? Mas na área artística, 2 anos não é muito tempo assim, né? Então, ainda bem que deu tudo certo. Mas aí o que aconteceu? Quem que você encontrou lá que acabou dando essa virada na tua carreira? Eu fazia um curso noturno lá, numa escola do meu coração, né? Depois acabei dando aula na escola, a New York Film Academy. É famosa já? Famosa, é uma das maiores dos Estados Unidos, né? Na área de cinema. E lá a gente acaba conhecendo pessoas. Eu conheci um roteirista, um comediante chamado George Boseman, que até hoje é meu amigo. E o George, ele trabalhava num canal, né? E ele estava tentando fazer um programa para esse canal, uma sitcom, uma série. Eram 8 episódios de 20 minutos, se eu não me engano. E eles não aprovavam de jeito nenhum. E aí eu peguei do George o projeto, deixa eu dar uma olhada aqui, George. E eu apliquei os meus conhecimentos de engenharia no projeto como se fosse uma obra, né? Vamos começar assim, vamos colocar... esse é o próximo passo, essa ordem, vamos ver onde que a gente pode fazer, né? E colocar um sistema de organização e logística no projeto dele para estruturar um plano de negócios. E para diminuir os custos também, é isso? Diminuir os custos, viabilizar o projeto, viabilizar. né? E a gente montou um projeto bem redondinho e foi para os mercados. Né? Os mercados são feiras que você vai lá e apresenta para todos os canais. E isso é uma coisa assim que Nova York possibilita, que Florianópolis nem tanto, né? Então, uma vez por ano, você vão ter, ou 2 vão ter feiras em que você pode apresentar pitching dos seus projetos para os diversos canais. Né? E a gente, 2 independentes que nunca tinham feito nada, apresentando para gigantes, como a Sony, né? Como a Amazon. E numa dessas feiras, a Amazon se interessou pelo nosso projeto e acabou comprando. E aí a gente teve a possibilidade de produzir a série Media Wars, eu e o George Boseman com a Amazon. Media Wars. Media Wars. A ideia do Media Wars era o seguinte, a questão da fake news estava começando a ficar mais em evidência naquela época, 2016, 2017. Certo. E o que a gente tinha feito era um jornalista que ele saiu do jornal porque ele não estava se conectando com aquilo, que ele queria falar a verdade dele. E aí ele faz um canal de YouTube de fake news e começa a crescer. Então era uma comédia envolvendo os absurdos desse mundo. Era uma guerra dentro da mídia, no caso. Media Wars. Media Wars. Em 2016 já. E hoje está tão evidente, né? É verdade. E aí a gente teve 2 anos... 2 anos que a série ficou no ar. Ficou no ar. Pela Amazon. Pela Amazon. Que bacana. E isso possibilitou a gente a, de fato, iniciar uma empresa, né? Foi nesse momento que a gente virou uma produtora e como a gente estava na Amazon, a gente virou opção para outros canais contratar a gente para fazer produtos. E aí a empresa começou. Quais foram os outros? Por exemplo, a Sony também contratou vocês? A Sony fez o pitching para o Media Wars, né? Sim. E aí a Amazon cobriu. Então a gente não chegou a trabalhar direto. Mas eu fiz para HBO um seriado que chama The Deuce. Fiz algumas séries. Para Warner eu fiz aquele Gotham. Fiz alguns seriados do Gotham. Alguns episódios. E você fazia o quê? A produção também? A questão logística, de gravação, de filmagem? No Gotham especificamente eu fazia set dressing, né? Que é o seguinte... chegava um produto pra gente, falava, a gente precisa de uma festa de aniversário para criança no endereço tal. Aí a gente chegava, era uma sala vazia, e a gente tinha os desenhos, e aí tinha que montar aquele projeto pro dia da filmagem, né? Uma criação de arte, assim, uma produção de arte. Eu era o gerente da direção de arte, era isso mesmo, porque a direção de arte, ela cuida da parte artística, vão escolher as cores, vão escolher os elementos, mas eles, quem que vai comprar? Eles querem uma mesa de aniversário, que dia que vai chegar? Onde que vai comprar? Sabe? É alugada? Qual vai ser o transporte? E tem toda uma questão de produção, entrega mesmo, administrativa, né, que não é artística. Então, eu era o gerente dessa parte dessa produção. Então, quer dizer, todo aquele teu conhecimento de engenharia civil te deu esse embasamento para entrar no mundo da arte. É isso aí. Que
Coisa impressionante, hein? E é um catarinense, quer dizer, daqui de Xanxerê, que foi brilhar lá em Nova York. Agora, depois dessas séries, desse trabalho todo que você fez, agora você voltou aqui para Florianópolis, foi logo depois da pandemia, ou durante a pandemia, né? Em 2020. Foi. Você veio para cá. Nas primeiras semanas de pandemia, eu vim para cá. Tá. Aí você veio para cá, montou um pequeno estúdio também aqui em Florianópolis, é isso? Eu acabei montando esse ano, na verdade, o estúdio. Ah, esse ano? Foi esse ano. Eu fiquei aqui trabalhando em pré-produção, né, e fazendo gerenciamento de distribuição, porque que acontece? A gente tinha alguns produtos que já estavam lançados, já estavam em alguns canais. Então você tem que ficar continuando, essas negociações são contínuas. Por exemplo, eu tenho um filme meu que está na Indonésia, e aí vai acabar a licença, então eu quero vender para o Japão agora. Então você fica fazendo esse processo administrativo de onde o seu conteúdo vai estar passando, em que canais, se é TV a cabo, se é streaming locais. Todo mundo conhece os grandes streamers, né? Netflix, Amazon. Sim. Mas existem vários streamings menores que você negocia a nível mundial. Então os dois filmes que eu tenho, eles estavam disponíveis em mais de 60 países. Puxa, 60 então, países. 60 países. Então a gente ficava negociando, né? E aí só que chegou um momento que a gente estava esperando para ver quando que a gente podia fazer um conteúdo novo. Porque não podia durante a pandemia. A gente não podia reunir equipe, né? Imagina, afetou muito essa área cinematográfica, né? Todas as áreas. Todas as A áreas. nossa também foi mas todas as áreas, né? E quando retornou, ainda era um risco fazer investimentos muito altos. Sim. Então, eu pensei, pô, como é que eu posso retornar à minha área? Quem sabe se eu faço um projeto na minha cidade natal, com uma equipe local, né, com talentos locais. E aí eu fui até a casa dos meus pais. Pedi o sótão. Ei, vocês estão usando o sótão aqui em Florianópolis. Aqui em Floripa, claro. Eu peguei o sótão deles, né? Aluguei e montei um estúdio lá. Você montou no sótão da casa dos seus pais. Montei um estúdio na casa dos meus fantástica. Pais. E aí o que você fez ali? Qual foi a primeira produção? Foi essa do jogo... Noite de Jogo? Noite de Jogo. Noite de Jogo. Noite de Jogo. Noite de Jogo é uma série de RPG, Roleplay Games, que é uma coisa que eu gostava desde criança, mas que a gente viu um mercado muito latente, né? Olha só. Nos Estados Unidos, existem alguns programas que eles têm audiências absurdas, assim, de milhões de pessoas e são semanais. Né? E a gente viu que não tinha nenhum projeto de RPG no Brasil ainda naquele nível de qualidade, né? Como uma produção de televisão. Claro. E aí eu montei a minha equipe de produção, né, com esse conhecimento de televisão, e a gente foi filmar lá. Então esse estúdio foi construído especificamente para esse projeto, o Noite de Jogo. Que legal. Vamos dar uma olhadinha, a gente tem as imagens aqui até da abertura do primeiro episódio. Aliás, você fez até uma maquete, né? Tem uma maquete ali. É muito bacana. Maquetes. Vamos dar uma olhada aqui, enquanto ele vai explicando pra gente. Tem abertura porque tem uns cartoons também, né? Olha só, os desenhos. Esse é o nosso estúdio, é o fundo do nosso estúdio, né? É o fundo do estúdio. Essa é a música também do Noite de Jogo. Noite de Jogo cantado por uma catarinense também. É mesmo? Essa é a maquete. Essa é a maquete que a gente chama Cemitério dos Heróis. Cemitério dos Heróis. Olha que legal. Essa é a Passagem de Ladon, outra maquete já. Que bacana, olha só, todos. Vocês fizeram como isso daí? Todos esses são feitos por artistas, né? Por artistas locais. São modelados no computador, impressos em impressora 3D e depois pintados por uma equipe. Que bacana. Esses desenhos, por exemplo, são feitos por quem? É o Gustavo. É um artista de Florianópolis também. Olha só. Que bacana. E esse seriado, então, tá no YouTube? Tá no YouTube. Já temos 10 episódios disponíveis de 1h30. Episódios. Que legal. E o nome do canal é youtube.com/Noite de Jogo. Noite de Jogo. São vários participantes, se não me engano, são 6, né? Somos em 7. 7, porque você é o mestre. Eu sou o mestre. Tá. Inclusive, é a minha primeira inserção na televisão. Na televisão. Como eu mesmo, né? Eu nunca participo. Eu sou o bastidores. Sim. Nesse aqui eu você estou ficava sempre por trás das câmeras e agora você está na frente. Essa é a minha primeira performance nas câmeras. Que legal. Agora, só para o pessoal de casa entender, é um jogo, claro, de interpretação. Cada um tem o seu personagem, né? Correto. Você é o mestre, que você conduz a história. E esses personagens, essas pessoas ali, os seus amigos e tal, estão dentro desse jogo. O que é a história? Qual é a história desse jogo? A história específica desse jogo, e no RPG você pode inventar a história que quiser. Sim, exato.
Na nossa história, a gente tem uma cidade que é no mundo de fantasia, tipo Senhor dos Anéis, onde existem dragões, magias e tesouros. E é uma cidade que era muito forte nesse sentido, porque tinha um dragão nessa cidade que assolava essas terras. Então vinham aventureiros e magos enfrentar esse dragão, e aí a cidade girava em torno disso. Até um dia que um grupo de heróis vence esse dragão. E todos os aventureiros, esses guerreiros mágicos, eles deixam a cidade e ela vira uma aldeia medieval quase que abandonada. Olha só. 100 anos depois, novos problemas sobrenaturais voltam a ocorrer. E aí a cidade não tem mais aventureiros e esses aldeões são obrigados a defender a cidade. Ah, entendi. E E aí é isso que eles vão fazer. Vão tentar fazer de tudo para salvar essa cidade, é isso? É isso aí. E nos 10 episódios a gente vai ver esses aldeões se tornando em aventureiros. Que legal. Mas assim, ó, o jogo de RPG, ele às vezes tem alguns, né? Algumas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, eles jogam muito isso e não tem tempo para acabar, né? Quer dizer, eles vão jogando e a coisa às vezes demora meses, talvez. E esse de vocês tem esses 10 episódios. Exatamente. Esses programas que acontecem nos Estados Unidos, eles têm uma temporada, são 2 anos, né? Olha só. E a gente queria que fosse mais acessível. A gente queria que, por ser o primeiro também, para que a audiência se acostume, Sim. ela tenha a possibilidade de ter um projeto menor. Mas a gente também perdeu um pouco do controle, né? Era para ter sido feito 8 episódios, e porque os meus jogadores são incontroláveis, a gente acabou com 10 episódios. Olha só. Mas são amigos seus? Hoje são. Hoje são. Mas a gente achou eles num casting. Ah, é? Apareceram mais de 40 pessoas no nosso casting e a gente escolheu a Que dedo. bacana. E todos daqui de Floripa? Todos Não, daqui de todos Floripa. daqui. Todos moram aqui de Floripa, né? Como Aham. eu. Não necessariamente todos Sim, não nasceram são. em Floripa, Claro. mas todos são de Floripa. E o estúdio continua sendo lá no sótão dos seus pais? Por enquanto. Por enquanto é lá. Por Daqui a pouco você enquanto. vai construir um Se o projeto estúdio. crescer, né? A gente pode Claro. fazer mais estúdios. Essa é a ideia, né? Essa é a É. ideia. Agora, você continua também com esse canal, por exemplo, essa ponte, né? Florianópolis, Nova York, você continua com produções lá também? Como é que tá? Correto. O cinema é a minha profissão e a gente está tentando, sempre trabalha em diversos projetos paralelos para ver onde a gente consegue fazer o nosso próximo. Então, enquanto eu estou trabalhando em projetos aqui no Brasil, eu estou trabalhando em projetos aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou em contato com eles o tempo todo. Temos 2 filmes lá que a gente está tentando viabilizar ainda. Ah, que bacana. Feitos lá mesmo. Feitos lá mesmo. O mercado internacional, ele responde muito melhor a filmes que são feitos nos Estados Unidos na língua inglesa, com atores que têm o idioma natural inglês, né? Então, são mercados muito diferentes. Quando eu faço um filme no Brasil, a gente sabe que a maior fatia do mercado vai ser brasileiro. Certo. Ele não migra tão bem nem para o mercado latino-americano, né? É mesmo. O mercado latino-americano ele é muito acessível para o espanhol, mas o português é uma língua quase que secundária. E nem para Portugal, por exemplo? Sim, mas Portugal é um país tão... É um país pequeno. E aí ele não... Não tem muito lastro, talvez, né? Não, ele não Entendi. justifica investimentos maiores. Por isso que os filmes brasileiros têm um investimento menor que os americanos. Sim. Por causa da distribuição, né? Enquanto aqui o meu público potencial é um nicho brasileiro, um filme internacional ou um filme americano, o meu nicho é mundial. Eu consigo vender para línguas, inclusive não inglesas, né? Claro, Eles claro. são acostumados, Como nós você somos tem aquela, por acostumados. exemplo, da Indonésia, né, que você falou, que tem é seriado lá ou o que é? Um filme? A gente tem um filme chamado Surviving Confession, que está na Indonésia, que está no Indonésia. Japão, está em vários países na Agora me Europa. diz uma coisa, você recebe tudo isso em dólar? Como é que é? Quando você recebe os dividendos lá, é em dólar? Graças a Deus. Que coisa boa, né? Maravilha. Mas, ó, esse bate-papo aqui a gente vai continuar ainda daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente vai falar ainda dos novos produtos que você está fazendo, né? Tem ainda o Dias de Glória, que é um longa-metragem também. Já já a gente vai contar do que é. Muito bacana. E ainda todos os outros projetos que você está fazendo. E a gente quer saber também um pouco do mercado, né? Cinematográfico, no Brasil, em Santa Catarina e lá fora. Será que você que está em casa e que gosta de cinema, será que você consegue entrar? Então fica por aí que daqui a pouquinho a gente volta aqui com Joe Howen, nosso cineasta, diretamente aqui de Santa Catarina para o mundo. Voltamos já já.
Pois é, o meu convidado de hoje, ele saiu da engenharia civil, foi para o cinema, se deu muito bem, morou nos Estados Unidos, já trabalhou em grandes produções para Netflix, para Amazon, HBO, Warner, agora está aqui em Florianópolis com o seu estúdio também, fazendo outras produções. João Hauen, nosso cineasta aqui catarinense, natural de Xanxerê, mas morou sempre em Floripa, né? Agora me diz uma coisa, a gente tem aqui, por exemplo, você está fazendo também, ou ainda vai gravar ou vai filmar, um longa-metragem chamado Dias de Glória, que é do atleta, né, paralímpico Daniel Dias, é isso? É isso mesmo. O Daniel é o maior atleta paralímpico do mundo. É verdade. Ele tem mais medalhas que qualquer pessoa, É né? mesmo? Não existe outro atleta no mundo que tem mais medalhas paralímpicas que ele. E nós, brasileiro, e quando eu já acompanho a carreira do Daniel há alguns anos, Você já conhecia? eu não o conhecia pessoalmente, eu já o conhecia como celebridade, né? Sim. Como o maior nadador paralímpico do mundo. Uhum. E isso ele já era na Olimpíada de 2000 e... Putz, Não tem problema. não vou Não saber. tem problema, não lembro. Mas o Daniel, ele participou de 4 Olimpíadas. Na segunda, ele já era o maior do mundo. Uhum. Na segunda. Puxa. E aí, na terceira e na quarta dele, ele só avançou o recorde, né? Uhum. Então, foi muito longe. E não tinha um material sobre ele, né? Então você resolveu fazer essa homenagem praticamente. Não existia nenhum projeto sobre o Daniel e eu achei que era um grande filme. Só que, nesse momento, era apenas uma ideia. E eu tinha que convencê-lo a fazer o filme antes Sim. da gente poder começar a desenvolver. Claro, que é a biografia dele, né? A biografia dele, a história dele, e ele tinha que dar essa liberdade de confiar em alguém, de contar a história dele da maneira que ele achasse justa também, né? Uhum. E ele topou. Topou. Gostou da Ele é ideia? uma pessoa super bacana, admiro. Depois que eu conheci ele, Sim. mais ainda, ele é super divertido, muito engraçado, inclusive. É, Muito legal. que legal. E aí vocês ainda não filmaram, tá previsto para começar no que vem? Como é que é? Tá previsto para começar ano que vem. Esse filme com o Daniel é um filme que está em desenvolvimento há alguns anos já, mais de 4 anos. A gente teve que achar o roteiro com a sensibilidade necessária, assim, né? Sim. É um filme muito importante para ele e para a gente. Então, até a gente chegar ao roteiro foi pelo menos 1 ano e meio, 2. E aí vem todo esse processo de levantar o financiamento. É um filme grande, é um filme bem grande, que a gente vai falar sobre as Olimpíadas e tal. Passa por várias Olimpíadas, ele começa como criança e até os dias de hoje, basicamente. Ele aparece no filme, não? A gente tem uma questão especial ali, o Daniel, ele é uma ficção, né? É um personagem, a vida biográfica dele, mas feita por atores. Por atores, certo. Só que o Daniel, ele tem qualidades muito especiais, por ser um atleta paralímpico. Por exemplo, ele tem um corpo diferente, né? Então, ele tem uma prótese na perna, as mãos dele, eles não são como as minhas mãos, né? Claro. São muito específicas Sim. do corpo específico dele. E quando a gente traz um ator para fazer isso, a gente tinha a opção de achar um ator como o Daniel, que é impossível, tá? Impossível. Inclusive, quando a gente falou com a equipe técnica de natação, eles falaram, se tu achar um cara com o corpo do Daniel, traz ele para cá. Porque eu quero ensinar esse cara a nadar. Porque ele também vai ser uma história, né? Claro. Então, ele tem um corpo muito específico. Sim. Então, a gente vai ter que ter algumas maquiagens de efeitos digitais. Que no seco funciona. Mas se eu jogo na piscina, a água se mexe de uma forma diferente. Entendo. E aí é muito mais difícil, né? Você digitalizar isso, por exemplo. Pra gente, deixaria o orçamento inviável. Claro. Então, o Daniel, ele aparece no filme como dublê dele mesmo nas cenas de água. Não brinca. Nas cenas de água. Olha só, cara, que fantástico isso, hein? Olha, já tô curioso para saber como é que vão ser essas filmagens aí. Aliás, a gente quer até fazer, né? Como é que se diz? Fazer um making-off disso pra gente mostrar aqui no programa. Se autoriza a gente fazer? Claro, com Então certeza. Estão maravilha, super vai ser convidados. Quando a gente for filmar, eu vou chamar vocês para Perfeito, passar por alguns dias com favor, a porque a gente. gente quer mostrar aqui para o telespectador, até para a gente entender um pouco como é que é esse mundo, né? Com certeza. Do cinema, feito aqui em Santa Catarina também. Aliás, você vê que aqui em Santa Catarina, a gente já entrevistou outros cineastas também daqui, e eles sempre falam que isso está começando a crescer mais. Quer dizer, o espaço, né, do cinema catarinense. Como é que está isso hoje para você, da tua visão? Eu acho que ela vinha crescendo muito firme até a pandemia. Né? A gente estava vendo, tem talentos incríveis aqui em Santa Catarina, só que houve uma retração. Então eu estou muito curioso por essa retomada que deve começar a acontecer agora.
né? Então vamos ver. Mas assim, os talentos que a gente tem aqui cada vez tem pipocado mais. O que eu acho é que vem do interesse das pessoas de ter essa coragem de ir para o mundo das artes, que até então era uma coisa tão restrita e as pessoas têm se libertado mais para isso. E é aí que os talentos estão vindo. Então é um cenário bem promissor. Que bacana. E você é um exemplo disso, né? Mas assim, a gente tem que perceber também, por exemplo, você já falava inglês antes de ir para os Estados Unidos. Você foi lá para uma tentativa de vida tal, e você acabou entrando nisso, né? Conheceu uma pessoa que acabou te levando tal. Tem um pouco, você diria, existe um pouco de sorte ou é também você estar aberto para novas possibilidades e agarrar a oportunidade na hora que ela surge? Como é que você avalia isso? É muito difícil dividir a sorte da oportunidade, né? Aquela questão, eu pulei na hora certa, mas como é que sabia qual era a certa? Eu pulei toda hora. Entendi. E a hora que veio a oportunidade, você já estava lá, já estava pronto. Então, eu tive essa oportunidade, mas eu vejo assim que o cinema é um mercado mundial, e é uma coisa que eu queria que o Brasil entendesse mais. Eu queria e não um mercado local. Então, eu acho que a gente tem que começar a desenvolver o mercado local para fazer... É um produto de exportação muito legal, né? E esse é um mercado que eu acho que ainda tem que ser desenvolvido. Porque a gente tem, por exemplo, algumas produtoras que são grandes, né? A O2 Filmes, por exemplo, que já fez grandes filmes, Cidade de Deus, né? Com Fernando Meirelles, que dirigiu grandes filmes e tal. Temos outros também, até a própria Record fez o filme lá dos 10 Mandamentos, através da Casa Blanca, quer dizer que uma outra produtora também muito grande. Agora, parece que a gente vê que são produções pontuais e ainda não existe aquela indústria como tem, por exemplo, nos Estados Unidos. O que você acha que falta, hein, para a gente ter essa grande indústria? Capacidade de investimento. Capacidade de investimento. Os Estados Unidos, a gente tem uma impressão que é uma indústria muito, muito bem sucedida. Sim. E não é bem assim. Tá? Isso é uma impressão que a gente tem. Porque o que acontece? A gente vai ver, por ano, 20, 30 filmes americanos explodindo, né? Tipo, sendo campeões de bilheterias, de grandes estúdios. Mas foram produzidos naquele ano 3, 4 mil filmes. Caramba! Quer dizer que 95% dos filmes não deram certo. Não tiveram aquele sucesso. Se a gente trouxer isso para o Brasil, proporcionalmente é muito parecido, porque só que a nossa produção é muito menor. Sim. Então, por ano, a gente vai ter 2, 3, 4 sucessos, né? Só que a gente vai ter 90% dos filmes não funcionando. A questão é que o nosso filme de sucesso, ele custa um valor de mais ou menos... Um filme brasileiro, em média, custa de 5 a 8 milhões de reais, né? Filme grande. Sim, filme grande. Um filme americano... campeão de bilheteria, 200 milhões. Com 200 milhões, é outro valor. Né? Outro nível. São né, outras coisas. Então, a gente faz menos e faz com menos dinheiro. É por isso até, aqui é só uma provocação, mas é por isso, por exemplo, que esses filmes B, C, que tem nos Estados Unidos, acabam vindo para plataformas tipo Netflix e tal. Desculpa, não Netflix, mas enfim. Porque a gente fica lá, às vezes, zapeando, mas tem, às vezes, um monte de filme que você olha, não tem pé nem cabeça. Né? Mas é porque tem tanta produção que acabam vindo esses filmes assim meio considerados C, B. É difícil manter a qualidade até em filmes caros. Se a gente parar eu não vou citar nomes, mas se a gente parar para avaliar, dos 10 grandes filmes que explodiram esse ano, se você vai assistir, nem todos são filmes memoráveis que vão atravessar história, o tempo. Por exemplo, né? Então, hoje a qualidade está muito atrelada, não tanto à história do filme ou o impacto que ela vai causar, quanto muitas vezes ele está atrelado aos efeitos visuais. Sim. Mas hoje tem se vendido muito. Como eu estava te falando, a gente fazer um filme agora, o Dias de Glória, ele tem efeitos visuais pesados. Claro que não vai ter espaçonave explodindo, né? Mas eu tenho que montar um estádio olímpico cheio de pessoas. Eu não vou colocar 50 mil figurantes lá, entendeu? Então, quase todas as cenas têm efeitos visuais. Já é um filme caro para os padrões brasileiros, né? E para os Estados Unidos eles fazem isso brincando. Então a gente não tem o acesso a recursos para eles, as nossas histórias acabam sendo limitadas aos recursos tecnológicos porque a gente não tem investimento para fazer eles. E esse Dias de Glória vai ter um orçamento de quanto, mais ou menos? Mais ou menos 7 milhões de reais. 7 milhões, que para nós já é um grande valor, né? Para mim, no Brasil, é o filme mais caro que eu já fiz. Caramba, puxa, que coisa. Mas tomara que vocês começam a filmar quando?
provavelmente no segundo semestre de 2023. Segundo semestre. Maravilha. E aí, talvez no outro ano, é que a gente vai ver nas telonas aí. É isso aí. Provavelmente. Se tudo der certo, na próxima Olimpíada. Na próxima Olimpíada, é verdade, que bom. Vai ser uma grande homenagem aí pro Daniel Dias, né? Que legal. Esperamos. O Velho Fusca já estreia então ano que vem? Já estreia ano que vem. E vai estrear em qual canal? A gente não sabe desculpa, ainda. é o cinema, né? A primeira janela dele é o cinema. Certo. Ele vai fazer cinema, com certeza. E depois a gente está negociando quais são os canais que vão fazer. A gente tem algumas plataformas de streaming que já mostraram interesse e a gente está avaliando o que é mais interessante para a gente, né? Claro. Você acha, então, que daqui para frente, no ritmo que a gente está indo, né, em Santa Catarina, Brasil, é possível um dia o Brasil ter realmente uma indústria cinematográfica? O que você acha? Eu acho muito possível. Acho muito possível, muito provável. Eu gostaria, inclusive, de convidar o nosso povo catarinense, os nossos empresários catarinenses a colocar mais um olhar nisso, sabe? Eu adoraria fazer um filme em Florianópolis. O Velho Fusca seria filmado em São Francisco do Sul. Ah, é? Ele não foi filmado porque a gente não conseguiu apoio local. Não brinca. Ele não tinha um hotel para colocar a Cléo Pires. Olha só. Eu não tinha estrutura para trazer esses atores para cá. A gente não conseguiu empresários, sabe? O filme aconteceu igual, ele foi para o Rio de Janeiro. O filme aconteceu. Quem não teve esse filme no final foi Santa Catarina. Exato. É o meu sonho. Olha, o puxão de orelha, né, para os empresários, né? É o meu sonho. Eu quero fazer um filme aqui na Beira-Mar. Eu quero. Eu preciso que vocês me ajudem a fazer. Sim. Porque senão eu vou ter que continuar levando para São Paulo, para o Rio de Janeiro, que eu adoro fazer lá. Os atores, os talentos lá são maravilhosos. Mas para eu desenvolver, não depende do cinema, depende da sociedade. A sociedade. A nossa sociedade, não é o cinema querer fazer, é a sociedade querer que a gente faça aqui. Então, Florianópolis é um cenário maravilhoso, né? Maravilhoso. Aliás, Santa Catarina inteira tem um cenário maravilhoso. Peça então para esta câmera que os empresários olhem para isso. Empresários catarinenses, eu tenho alguns projetos que eu quero trazer aqui para Santa Catarina, aqui para Florianópolis, e eu preciso da ajuda de vocês para a gente trazer grandes atores e levar a nossa cidade para o mundo. Vamos colocar aqui, ó, @JoHowen. Instagram. Instagram, me manda Para entrar direct. em contato, né? Por favor. Maravilha. Um jogo rápido, um bate-bola aqui. Filme que foi a inspiração para sua vida cinematográfica. Indiana Jones. Indiana Jones? Por quê? Perfeito, ele é perfeito, tem um ritmo incrível, é um filme fantástico. Aventura, né? Eu digo fantástico no sentido ele é uma fantasia, né? Ele tem um sobrenatural, é aventura e ele é muito bem filmado até hoje. Se você pegar o trabalho de cortes e planos daquele filme, o Spielberg é um mestre, né? Spielberg, né? É uma obra-prima, realmente. Diretor de filmes? David Fincher. David Fincher. Clube da Luta. Clube da Luta, com o nosso grande, brilhante Brad Pitt. Brad Pitt e Edward Norton. É um grande filme, hein? Grande filme. Um grande filme. Filme? Filme da minha vida. Dias de Glória. Dias de Glória. Vai vir ainda ano que vem. Agora que me lembro. Você me pegou agora. Pensei, Dias de Glória, onde é que tá? Qual é? Agora, um ator, pode ser americano, enfim, aquele que você acha que é o suprassumo. O ator que eu mais gostaria de trabalhar na minha vida chama-se Lima Duarte. Opa, Lima Duarte. Realmente, grande ator, hein? Eu tinha uma namorada que morava no prédio dele lá em São Paulo. Olha aí. Encontrou ele algumas vezes no elevador. Grande Lima Duarte. Atriz? Atriz. Gosto muito da Fernanda Montenegro, claro, né? Fernanda Montenegro. Aliás, ela tá fantástica na Central do Brasil, aquele filme, né? Central do Brasil, devia ter ganho um Oscar, era dela. Poxa, era dela, né? Era. Até o diretor, né? Concorreu lá com o Senhor dos Anéis, não tinha como concorrer com o Senhor dos Anéis, né? Difícil. É verdade. Bom, qual é o conselho que você dá para aquele catarinense que sonha, por exemplo, estar numa posição que você está, de trabalhar com cinema, viver disso? Coloque em ação os seus planos. Dificilmente alguém vai dar o primeiro passo por você. E sempre que começar alguma coisa, termine. Entendi. Começar porque às vezes a pessoa acha que é difícil, poxa, é um obstáculo muito grande, vou recuar. Eu tive esse problema, tá? Eu fiquei muito tempo esperando a oportunidade de vir para mim. Assim, quem sabe um dia isso vai acontecer, vou escrever um roteiro, vou mostrar para algumas pessoas. E nunca ninguém vai
pegar, esticar a tua mão e te puxar, né? Você vai ter que colocar a cabeça para fora sozinho. Então, comece a fazer, junte a sua equipe, seja o agente ativo da sua Essa história. determinação, paixão, persistência, foco, basicamente é o segredo do sucesso, né? Eu vou te contar uma breve história. Eu fui lá no Rio de Janeiro agora. Temos pouco tempo. Resuma. É rápida. Eu fui pro Rio de Janeiro fazer esse filme do Velho Fusca com a intenção de me apresentar para o mercado do Rio de Janeiro mais firmemente, criar pontes lá. E no final, o diretor virou assim para mim assim, mas Jô, a gente cria os filmes, a gente convida, né? Então, a sua carreira, você nunca vai ser... as coisas vão acontecer para você. Ou você faz acontecer o seu próximo filme, ou não acontece. Então, as pontes são feitas para a gente colaborar junto, mas não para alguém me salvar, né? Entendi. Então, você vai ser sempre um agente ativo. Fabuloso. Esse é o nosso grande Jô Hallen, cineasta aqui de Santa Catarina, que tomou o mundo aí. Parabéns pelo teu sucesso, pela tua garra, determinação. Espero que você volte aqui mais vezes. Fico muito feliz. Obrigado, Alexandre. Valeu, querido. Grande abraço para você. Grande abraço para você também de casa. A gente volta na próxima ocasião aqui no nosso Conexão ND. Até lá.